primeiramente, eu quero dizer que as pessoas que migraram para o Kauai depois da minha live, não é com vocês estas palavras, tá bom? E eu agradeço por migrar para o Kauai. Mas eu peço que continue aqui escrito, porque é aqui que eu faço live, tá bom? O vídeo a seguir, eu gostaria de falar que eu fiz a live, né? É uma explicação mais completa, podemos assim dizer, sobre o que foi falado na live. Bom, eu devo ter atingido uns deuses de alguém, né? Pessoas não mais servem a Cristo, elas servem a pessoas, né? Elas acendem o incenso hoje e diz: Ave César, Ave Flávio Bolsonaro, Ave Bolsonaro, Ave Zema, Ave Renan Santos, Ave, mas quem o Zema? Caiado, Ave Caiado. É assim, não é mais que viva Cristo Rei, louvado seja Cristo. Não, não se mais faz isso hoje. Se louva pessoas, se adora pessoas. Bom, e uma coisa eu falo sobre o cristianismo é o seguinte, né, que a pior de todas as heresias do cristianismo, da igreja católica, de todas as igrejas, sabe qual é? É a avareza. É a avareza, o egoísmo, que predomina sobre a vida de cada um de vocês. Essa é a verdade. Das pessoas que se dizem cristãos, não sei se todos, é claro que eu não vou dizer que é todos, né? Bom, nenhum que venha falar assim em nome de Deus, ou como Deus queria, foi contemplado, foi amado, foi reconhecido, né? Isso é esperado de pessoas que não têm fé, de fato, que não creem em Cristo, de fato, que não resiste o confronto, os seus erros, que não aceita confessar os seus pecados e corrigir, e ainda quer ir pro céu, né? Isso que é engraçado. Ainda acha que vai pro céu. Mas tá tudo bem. Eu acho que esse canal é para pessoas que têm um coração sincero diante de Deus, um coração que quer melhorar, porque o cristão adora pessoas, adora Cristo. Então, tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor, eu sou contra. E sim, a questão do aborto, essa questão do aborto, né? Como eles costumam falar aí, é da esquerda. Só que, gente, direitos trabalhistas, tirar o recurso das pessoas é o mesmo que concordar com o aborto. É a mesma coisa. Entendeu? A esquerda, ela tem esse lado aí errado também. Só que a direita também é abortista. Até porque países dos estados dos Estados Unidos são abortistas. Ou vocês não sabiam ainda. Então, mas tirar os direitos trabalhistas, vender o Brasil para outra nação, é o mesmo que concordar com o aborto. Só que aí vai além. É suicídio, pedô, estupro, e lá se vai tragédia. Não acaba, não. Quando você vai ouvir de Cristo: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui prisioneiro e não me visitaste. Você também, que concorda com eles, também vai ouvir isso de Cristo: vá para o fogo do tormento eterno, pois não vos conheço. Você vai ouvir estas palavras de Cristo, continuando nesse seu pensamento. Eu vou te dizer. E assim, né, a esquerda, sabe quem criou a esquerda de fato? Sabe quem criou? A Revolução Francesa, Cecília. Não foi. Quem criou a esquerda foi o avarento que se diz cristão, o soberbo que se diz cristão, o egoísta que se diz cristão, que coloca aquela aparência de se dizendo piedoso e blá, 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 mas odeia o próximo, odeia o pobre, odeia o mais necessitado. Entendeu? Você que criou a esquerda, que criou pessoas que viraram ateias. Elas viraram ateias por sua causa. Esta é a verdade. Você está tirando almas de Cristo pelo seu egoísmo, pela sua avareza. Ricos que acham errado o Bolsa Família. Ricos, com muita abundância, que o salário do que paga, o funcionário paga chorando, tendo rios de dinheiros. Rico que quer que o seu trabalhador trabalhe 24 horas para ele, sem vida. E aí vai na igreja, no domingo, se dizer cristão. O Senhor vai cobrar de você. E agora, continue vendo o detalhar do vídeo. Entendeu? Eu percebi que o neoliberalismo de Renan Santos e do povo aí no MBL, não só eles, mas o próprio PL e todos os outros que querem sempre vender o Brasil para outros estrangeiros, é um sistema do anticristo. Assim, mas por que é um sistema de Cristo? Mas então o anticristo não é a esquerda? Olha, a esquerda, o diabo atua em ambas as situações, eu acredito.
porque o diabo não tem partido também. Então, mas por que eu acredito que Renan Santos e PL e todo esse povo aí é também um sistema do anticristo? Todos os candidatos que querem vender o Brasil para fora, para os Estados Unidos, é um sistema do anticristo. Por quê? Bom, segundo já dito antigamente, não sei se vocês já estudaram isso, mas antigamente se falava muito das famílias, né? As famílias poderosas do mundo. E ainda se fala, o 1% rico. E esse 1% rico, ele quer dominar, mas qual é o objetivo? É dominar o mundo e mandar no mundo totalmente, porque eles mandam totalmente. Então, e para que tenha o anticristo, né, que seja uma ditadura completa, tem que ter um só governo, certo? Para o mundo inteiro. Mas como ter um só governo se há vários governos no mundo inteiro? Esta é a pergunta. E quebrar os governos que já existem, que são fortes, que têm força. Então, Trump, que é um super aliado do anticristo, ele tem tentado fazer isso, né? Costuma-se dizer que é um imperialismo, né? De fato, é um imperialismo. Porque ele tem tentado, Trump, destruir as outras economias para ele tomar conta. Para sucessivamente, no futuro, né, não se sabe, o anticristo toma conta, né? Ele entregar o poder na mão do anticristo. Porque é assim que na Bíblia está falando, né? O governo entrega na mão do anticristo o poder total do mundo inteiro. Mas aí a gente fica pensando, qual é a maneira que tem que se usar para que o anticristo tome conta do mundo inteiro? Qual é a forma, qual seria o caminho, né? E como se quebra as economias dos países para que o anticristo tome conta, não é? Aí vamos lá. Seria o plano do anticristo. Para que todas as empresas, todos os países quebrem e virem a completa miséria. Para que o anticristo tome conta, que ele seja o salvador. Então, isso se falou muito na igreja, né? De tirar todos os direitos dos trabalhadores, de vender tudo que tem no Brasil ou em qualquer outra nação para os Estados Unidos, para que se concentre o poder nele. Por que isso, né? Curtis Guy Yarvin. Olha a estileira do cara. Parece uma mistura de boça com raleiro. Então ele é um engenheiro de software, blogueiro político também, e ficou conhecido com esse pseudônimo aqui de Mencius Moldbug. E podemos dizer que o cara saiu do cantinho ali da internet, dos fórumzinhos de tecnologia, e se tornou uma das principais referências do que a gente chama de Dark Enlightenment, ou seja, iluminismo das trevas. Parece coisa de Harry Potter. Também ele vai ser parte aí do NRX, que é um movimento reacionário que quer destruir a democracia. E aí você pensa, pô, não era só porque ele se tornou uma espécie de intelectual orgânico aí de um grupo bem específico, que é uma galera muito rica, uma galera muito poderosa dessa elite global que tá ligada à tecnologia. Principalmente ali aquela galera do Vale do Silício. E também muita gente de extrema direita populista que tá em crescimento nos Estados Unidos. E que também vem surgindo aqui no Brasil, que eu vou comentar depois. E aí esse mané, ele vai defender o quê? Defesa da escravidão. Sim, o cara vai chegar nessa brisa aí. Ele defende também o racismo científico e tem uma ideia também de derrubar as repúblicas constitucionais para substituir isso por ditaduras corporativas. É porque ditadura é ruim, corporativa é um negócio ruim também. Por que não juntar os dois? E a ideia é que isso seja comandado por CEOs com poderes absolutos. E aí, cara, a minha ideia com esse vídeo aqui não é ficar falando tudo que ele pensa e tudo que ele já fez. A divulgação da CLT e, no caso, qual a sua opinião sobre a justiça do trabalho? A justiça do trabalho tem que acabar. Ou acabar com a CLT, ou você simplesmente criar, ou vamos dizer, criar os meios para que essa informalidade... Não tem mais ninguém trabalhando 6 por 1. Hoje em dia todo mundo trabalhando 5 por 2. É uma realidade hoje, não é verdade? Isso aí não traz nada. Essas coisas aí, o que nós precisamos de ter uma coisa só, gente. Se você quiser trabalhar por hora, é melhor ainda. É eficiente. Há 8 meses atrás, 400 famílias estavam sendo expulsas de suas casas sem saber por que estavam sendo expulsas. Pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita. Eu voltei a Antinha de Baixo, que fica em Santo Antônio do Descoberto, pra ver essa história, pra ver como estão essas pessoas. Pra quem não acompanhou essa história e não entendeu, a família Caiado reivindicou essas terras de Antinha de Baixo como se fosse deles. Porém, as pessoas compraram as casas, elas não foram invadidas. E através de um liminar de um desembargador que também é da família Caiado, as pessoas simplesmente acordaram sem direito à moradia. Mas a família Caiado, com tanta terra boa, por que ela queria logo essa terra aqui que é quase improdutiva? O segredo eu descobri, é a ganância pelas terras raras. A comunidade é rica em silicato, material bom pra fazer o silicone e outras tecnologias. Na frente da imprensa eles vendem pros Estados Unidos, mas nas costas, ó, eles vendem pra China. Esse lugar que eu estou, por exemplo, está sendo explorado por uma empresa chinesa. Esse ia ser o mesmo destino da comunidade quilombola. Porém, tudo foi anulado, mas já tinham derrubado 29 casas. É um entulho que está aqui nessa casa. Não está morando de favor porque não tem condição de construir nenhum barraquinho, não tem dinheiro pra nada, porque o Caiado deixou todo mundo endividado. Eu mesma sou uma. Teve a reintegração de posse do pessoal, mas o pessoal não tem mais casa para morar. A gente está buscando a reconstrução dessas casas para trazer dignidade para essas... Com esse projeto ele é apresentado pelo governo em ano eleitoral, com uma grande carga de hipocrisia e interesse nas eleições. Uma legislação atrasada, a CLT, de 1943, que seria, sim, o trabalho remunerado pelas horas de trabalho
com a garantia de todos os direitos trabalhistas. 13º, fundo de garantia, férias, todos os direitos trabalhistas garantidos, obviamente proporcionais às horas de trabalho. Assim, nós temos... Eu vou falar, todos nós sabemos que o salário no Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga, né? O trabalhador vai ter que decidir um dia entre menos direitos e emprego, ou todos os direitos e desemprego. O que eu quero dizer é que o salário no Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Não vamos acabar com a CLT, mas queremos uma alternativa. O funcionário e o patrão decidem. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!